Boa noite, príncipes e princesas do Senhor Jesus. A Tia Pan decidiu gravar esse vídeo para ficar um pouquinho mais perto de vocês nesses dias tão difíceis, né? Então, eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre uma coisa que tem acontecido conosco. Você deve estar bem cansado, né? De ouvir falar sobre o coronavírus. De novo, Tia Pamela, nós vamos conversar um pouquinho sobre isso para não mais falar, tá bom? Então, nós sabemos que um bichinho nasceu lá na China e gosta de viajar. E nessa viagem ele alcançou todo o nosso planeta, inclusive o Brasil. E deixou o nosso planeta assim, todo doentinho, não é? E nós estamos longe das nossas escolas, longe de passear na rua, de brincar, para que esse bichinho não encontre mais ninguém pela rua e não possa mais adoecer ninguém, porque aí sim ele vai embora. E a nossa nação ficará assim, feliz outra vez. Então, crianças, reforçando o que precisamos fazer nesse tempo, precisamos lavar bem as nossas mãos, usar álcool gel. Por um tempinho não podemos abraçar, não podemos beijar, não podemos cumprimentar. Mas isso é só um tempo, não é? É só uma proteção, não é desprezo por ninguém. E todos vão entender, tá bom? Então se cuide, cuide do papai, cuide da mamãe. Mas nós falamos sobre a saúde do corpo. Só que a Tia Pan não quer ficar nesse assunto. A Tia Pan quer falar um pouquinho hoje sobre o nosso coração. Nós precisamos cuidar das nossas emoções, não é? Porque a gente escuta tanta coisa ruim, não é? Uma hora ou outra você já deve ter ouvido o papai e a mamãe preocupado, com medo. Mas a Tia Pan quer dizer para você que você não precisa se preocupar. Vamos ler lá em Mateus 8, versículo 24 até o 27. Diz assim: Eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia. Mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, salva-nos, porque senão pereceremos. Perguntou-lhes então Jesus: Por que sois tímidos, homens de pouca fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez grande bonança. E maravilharam-se os homens, dizendo: Quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Aqui, Jesus está falando, nesse texto, de quando ele entrou no barco com seus discípulos e houve uma grande tempestade. Aquela tempestade, ondas e ventos, todo aquele pavor, e Jesus dormia. E os discípulos ficaram desesperados: Acorda, Jesus, salva-nos, senão pereceremos. E Jesus, com uma palavra, acalmou toda aquela tempestade. Então, nós precisamos ter fé, guardar o nosso coração em Deus, que diante de todas essas coisas e toda essa tempestade, Jesus vai acalmar. Vamos fazer uma oração nesse momento? Feche seus olhos, põe a mão no seu coração. Vamos pedir ao Senhor que acalme as tempestades das nossas emoções, os nossos medos, que o Senhor cuide mesmo dos nossos corações neste tempo. Repete com a Tia Pan. Senhor Jesus, muito obrigada pelo teu amor, pelo teu cuidado. Pedimos ao Senhor que encha nossos corações, que acalme a tempestade que está dentro de nós, que acalme todo medo e que nos dê a paz que só o Senhor pode dar e que os homens não entendem. Em nome de Jesus, amém. Então, crianças, o Senhor pode acalmar a tempestade que está no nosso planeta, o Senhor pode acalmar a tempestade que está dentro de cada um de nós. Amém? E também não
não podemos, da mesma forma que não podemos ir à escola, nós não podemos hoje ir ao culto na igreja, não é? Para também nos preservar e guardar a nossa saúde, para não estar andando pela rua e o vírus não achar nenhum de nós, em nome de Jesus. Só que a palavra de Deus diz que a igreja sou eu e você. Jesus mora dentro do nosso coração. Nós somos templo, nós somos casa, nós somos morada do Senhor. Então aí onde você está na sua casa, você é a igreja. Eu aqui na minha casa, eu sou igreja. E nós não vamos deixar de estar juntos, tá? Sempre que possível, a Tia Pão vai estar aqui com vocês, para a gente continuar buscando ao Senhor. E não deixe de se alimentar da palavra, não deixe de se alimentar de Deus, porque a Bíblia diz assim, ó, lá em João 7:38, quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Crianças, continuem buscando ao Senhor na sua casa, porque da palavra de Deus vão fluir rios de águas vivas para a sua vida, para o seu coração, para a sua casa, para a sua família. E de dentro de você fluirá palavras boas, fluirá esperança, fluirá vida. Amém? E aí, para fechar a nossa mensagem, a Tia Pão quer contar uma história rapidinho para vocês, tá bom? Alguns vão se lembrar dessa história, mas hoje a gente vai contar um pouquinho diferente. Certo dia, um rapaz passeando livremente pelo campo encontrou o quê? Um ovo. Nossa, que estranho! Começou a pensar ele. Acho que eu vou parar para observar esse ovo. Ninguém encontra um ovo por aí, não é? Você já encontrou um ovo? E aí ele começou a imaginar. O que será que vai nascer desse ovo? Uma galinha? Um papagaio? Um tucano? E isso começou a despertar sua curiosidade. E ele resolveu levar o ovo para casa para ver que bichinho saía de lá. O que será que aconteceu? Ele preparou todo um cantinho, um ninho para o ovo poder chocar. Colocou luzes, colocou almofadas, fez uma caixinha e ficou ali esperando e imaginando que bicho sairia daquele ovo. Mas de repente o ovo começou a tremer, começou a rachar e começou a sair dele o quê? Uma serpente. Ele logo pensou, meu Deus, poderia ter nascido qualquer coisa desse ovo, mas logo uma cobra? Fala sério. Mas ele começou a olhar com outros olhos. Essa cobra é até bonitinha. Vem com um chocalhinho na ponta que balança. Tem pessoas que gostam de animais exóticos. Eu acho que eu vou ficar com ela. E daquele ovo nasceu uma serpente. E ele se afeiçoou. E ele começou a gostar e querer aquele bichinho como seu bichinho de estimação. E quando ele percebeu, ele estava completamente envolvido, apaixonado, fascinado por aquela serpente. E dali ele imaginou que surgiria uma bela e longa amizade. Mas a serpente era faminta. Logo chorava, e ele tinha que correr com a mamadeira. Olha, essa vida de cuidar de serpente não estava fácil para ele. Imagine só que todas as noites ele passeava com seu filhote até que ele pegasse no sono. Mas logo aquela serpente começou a crescer e virou uma adolescente, uma serpente teen, de boné, jogadora de basquete. E ele bem estava curtindo muito essa amizade, até que estava valendo muito a pena. Imagine só que eles assistiam TV assim, ó, grudadinhos. Viam filmes, comiam pipoca. E a serpente enrolava todo o seu corpo
E ele ali se sentia aquecido. Só que um certo dia as coisas começaram a mudar. Essa serpente crescia muito e um dia ele chegou cansado do trabalho, querendo dormir e descansar. E quando ele chegou em casa, a serpente estava em cima da sua cama. E ela disse, "Xô!" e apontou para o chão, "Você dorme lá." E se apossou da cama dele. E aí ele começou a ver que as coisas já não estavam tão legais. Imagine que quando ele queria viajar, passear com seus amigos, ele tinha que carregá-la. Ele já não conseguia mais sair sozinho. Ele já não conseguia se livrar dela. Ela tinha que estar sempre lá. Por vezes ele tentou trabalhar na sua casa, no seu computador. E de repente ela vinha e desligava o computador e não o deixava trabalhar, chamando cada vez mais sua atenção, atenção e atenção. Cada dia ela queria mais. Um belo dia, quando chegou em casa, a sua cobrinha, Peck, o nome dela. Esqueci de falar para vocês. Esse foi o nome que ele deu para ela, Peck. Ela quebrou tudo. Como era grande, saiu derrubando todas as coisas. E ele começou a ver que ele já não estava mais tendo controle da situação e que ele estava perdendo para a serpente Peck. Imagine só, crianças, que ele gastava toda a sua economia para conter a fome daquela cobra, porque ela era faminta. E ele já não tinha mais condições. E ela começou a ficar pesada, grande e complicada. E ele começou a pensar, o que eu fui fazer? Por que eu peguei aquele ovo? E agora? E aí um belo dia, crianças, ele tomou um grande susto. A Peck o envolveu, enrolou. E o abocanhou. E numa tacada só, engoliu completamente o seu amigo. Agora, o que ele podia fazer? Ele estava completamente fora do controle da situação. Só que Peck teve uma indigestão e cuspiu o seu amigo, praticamente morto, desmaiado no chão. Mas naquele momento ele se lembrou de algo. Durante esse período que ele cuidava da cobra, uma pessoa o deu um antídoto e falou com ele, se um dia você precisar, ele imaginava que nunca ia precisar, mas se um dia você precisar, aplique esse antídoto na coluna da cobra e ela morrerá e você conseguirá vencê-la. E ele se lembrou e rapidamente ele aplicou esse antídoto. E a cobra foi ao chão. E ele venceu, e ele foi vencedor sobre aquela situação. Então, crianças, por que a tia está contando essa história para vocês? Porque às vezes, assim como esse amigo cultivou um ovo, nós, em tempos difíceis, cultivamos emoções, não é? Às vezes a gente está triste, a gente está com medo, a gente está frustrado. Poxa, eu queria ir para a escola, eu queria brincar no parque, eu não queria estar preso em casa. E aí você vai guardando aquilo e aquilo vai enchendo o seu coração. E aí, aquelas emoções começam a sair para fora, elas eclodem como esse ovo. Só que as reações não são boas, porque a gente às vezes explode com uma palavra de raiva, não é? A gente deixa de obedecer o papai e a mamãe. Se o papai e a mamãe pedem ajuda para lavar uma louça, para varrer a casa, a gente já acha ruim. Se mesmo sem escola, o papai e a mamãe têm pedido para a gente fazer tarefas, a gente responde e não quer fazer, não é assim? Porque tem emoções guardadas dentro da gente. E aí, tudo parece legal. Não, isso não vai me atrapalhar em nada. Só que começa a ficar fora de controle e começa a ficar pesado. Pesado para carregar.
mas o Senhor é aquele que quer cuidar do nosso coração, das nossas emoções, sabe? Que hoje você comece a pensar o que está dentro do seu coração. Será que você guarda alguma tristeza sobre algo que o papai e a mamãe disse e você guardou aquela palavra? Sobre alguma ordem do papai e a mamãe que você não gostou? Ou o fato do papai e a mamãe morarem em casas diferentes e devido a não poder sair de casa, você não pode sair? Você tá o quê? Triste. Mas hoje o Senhor quer cuidar das suas emoções. E Ele tem um antídoto. E o antídoto é a oração. Então a tia queria convidar vocês a abrir o seu coração. Feche seus olhinhos aí. Ore ao Senhor. Fale, Deus, eu estou assim com medo. Senhor, eu não sei o que pensar. Abra o seu coração para o Senhor. Lembra do tapete de oração? Vai para o seu quarto. Bota o seu joelhinho lá e coloca para fora tudo que está no seu coração. Porque o Senhor é o remédio para toda dor, para toda ferida. E Ele pode tratar o meu e o seu coração, para que nada dessas coisas que estão acontecendo ao nosso redor venha tirar a nossa paz e a nossa certeza de que o Senhor é a nossa força, é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza. Amém, crianças? E aí, eu quero te convidar a aproveitar esse tempo. Chame o papai e a mamãe para brincar. Chame o papai e a mamãe para ler a palavra de Deus. Nós vamos ter culto no lar. Lembra de como a tia ensinou o culto no lar? Então, vamos aproveitar esse tempo para ficar pertinho. Demonstre amor pelo papai e pela mamãe. Abraça o papai e a mamãe. Você pode abraçar. Diga que ama. Chama o papai e a mamãe para conversar sobre coisas que estão guardadas aí no seu coração. Porque o Senhor quer usar esse tempo que nós estamos dentro de casa para restaurar o nosso relacionamento, a nossa família, o nosso amor. Sabe? Esse caos que está da porta para fora das nossas casas, ele precisa ficar lá fora, dentro do nosso lar. É lugar de amor, é lugar de paz, é lugar de carinho. Então aproveita esse tempo. Chama o papai e a mamãe. Diga coisas que você sempre quis fazer com eles e a correria da vida, o trabalho não permitia. Hoje nós temos esse tempo. Aproveite esse tempo. Sabe por quê, crianças? Quando tudo isso passar, nós não vamos ter tristeza ao lembrar do tempo desse bichinho ter chegado à nossa nação. Porque nós vamos lembrar. Foi um tempo de qualidade, onde o Senhor restaurou a minha casa, onde eu pude viver momentos bons com o papai, com a mamãe. Amém? Querido pai e mãe, se você está vendo esse vídeo, aproveite esse momento, aproveite esse tempo de qualidade, restaure relacionamentos, se aproxime dos seus filhos, tenha tempo de qualidade com eles, fale para eles aquilo que você deseja falar, abraça e semeia a palavra. Jesus está voltando. Nosso tempo está acabando. Que tudo isso sirva como um despertar para cada um de nós. E será que os nossos filhos estão prontos para enfrentar toda essa situação? Vamos nos preocupar hoje com o espiritual, com o emocional, com o psicológico dos nossos filhos. Vamos evitar falar esse assunto perto deles. Vamos promover tempo de amor, de paz e qualidade. Porque em meio a esse caos, o Senhor quer fazer grandes coisas no nosso meio. Amém? Fiquem em paz. Um beijo da Tia Pam. Desculpa qualquer coisa, esse é o meu primeiro vídeo. Mas eu espero que tenha abençoado cada um de vocês no poder do nome de Jesus.